Falar de arte, rapaz. Tem que respeitar uma ocupação artística em defesa da vida criativa, da beleza, da verdade e das liberdades, além da justiça. Essa é uma das definições para a exposição Desexílios, passado, presente do artista visual baiano, jornalista, escritor e ativista dos direitos humanos, Jean Willis. É com ele que a gente está aqui no estúdio. Olha, Jean, boa tarde, seja bem-vindo ao TVE Revista. Obrigado pelo convite. A você e a toda a TVE que sempre me abriga quando eu venho aqui. Olha, deixa eu ver se eu entendi. A partir de hoje, todos os caminhos levam ao Museu de Arte Contemporânea, não é isso? É, hoje porque um dia histórico especial, a gente está rememorando, digamos assim, os ataques de 8 de janeiro de 2023 à democracia. Então eu escolhi o dia de hoje para inaugurar essa exposição que já esteve em cartaz em Barcelona, no Palau de la Virreina, e agora volta mais ampliada. E dessa vez como uma espécie de ocupação da margem do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, que é a antiga mansão dos Catarino, na Graça. E a gente vai desdobrar o fio dessa história mesmo, assim, ou seja, da minha produção artística, dos desenhos, pinturas, colagens que eu fiz no exílio, como uma forma de me reencontrar nesse desterro, né? Eu fui para o exílio por causa da violência da extrema-direita, essa violência que o ministro Alexandre de Moraes denunciou tão bem agora em recente entrevista. Então, foi uma forma de me encontrar e, ao mesmo tempo, produzir uma crônica sobre o exílio e sobre os 4 anos em que o Brasil esteve governado por uma extrema-direita violenta, incompetente e burra. Eu acho interessante, né? E muito bem escolhido esse momento, né? Dia 8 de janeiro, faz exatamente um ano que o Brasil sofreu com os ataques antidemocráticos em Brasília, que na verdade tiveram impacto no país inteiro já. E fala pra gente, né, o que é que representa para você essa inauguração, essa exposição, esse momento também que o nosso país vive? Olha, para mim representa um riso no fim de tanto sofrer, para citar aqui a música do Eduardo Gondim. A gente precisa produzir essa memória, precisa produzir documentos que deixem para novas gerações toda a resistência que nós fizemos em defesa da democracia. E eu fiz essa resistência de fora. E é sempre bom lembrar que eu não fiquei no Brasil, não foi por escolha, mas porque eu estava sob ameaças pesadas, violentas dessa extrema-direita que a gente sabe pôs fim à vida de Marielle Franco em 2018, que foi justamente o ano em que eu deixei o Brasil. E deixei para trás um mandato, eu tinha acabado de me eleger para um 3º mandato e deixei. E lá de fora, eu comecei uma produção, na verdade eu já desenhava, já pintava, mas de maneira diletante. Lá fora eu comecei a fazer de maneira mais sistemática, seja para curar as feridas da violência contra mim, seja também para produzir um documento e uma memória desse período. Então essa exposição ela está feita dessa maneira. Os curadores são Daniel Rangel, que é o diretor do museu, e Fernando Salles. E nós pensamos nela justamente como uma instalação, um fio mesmo, literalmente, como se fosse uma corrente de sangue e ao mesmo tempo traço no mapa que conta os diferentes lugares que eu passei no exílio enquanto eu estive exilado. Eu fui para a Alemanha, estive nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, depois eu fui para a Espanha. Ou seja, quem está no exílio não para muito num lugar. Então a gente conta essa história e ao mesmo tempo exibe um conjunto de trabalhos que tentam produzir beleza ou oferecer diálogo, defender a democracia, defender a diversidade e ir contra o racismo, com peças e trabalhos que usam diferentes materiais. Eu queria que você contasse pra gente um pouco como é um momento como esse, porque assim, a gente enquanto estudante, né, na época da escola, a gente aprende um pouco sobre a época da ditadura militar, como é que funcionou o exílio, só que trazendo agora, né, para esse novo momento, onde você tem, por exemplo, o celular que de uma certa forma te conecta, né, a essa nova realidade, você consegue, numa velocidade maior do que há tempos atrás, saber o que está acontecendo na sua cidade, na sua família, né, e obviamente no seu país, como é também não se desligar, né, não romper essa conexão com o seu país, com o seu estado, com sua rede de apoio. Conta pra gente. Na verdade, o exílio anterior já impedia a pessoa de se desconectar, né? O exílio anterior já fazia com que as pessoas exiladas vissem fantasmas do seu passado no lugar onde ela estava. Com as novas tecnologias digitais, essa esquizofrenia, digamos assim, era ainda mais profunda, porque eu estava fora, estava desterritorializado como um corpo, mas eu podia estar dentro do Brasil através das mídias sociais. E foi dessa maneira que, nesses 4 anos, eu continuei atuando em defesa da democracia. Aliás, eu me filiei ao PT no exílio e fiz uma filiação. Eu convidei a prefeita de Barcelona, que era minha amiga, Ada Colau, convidei a Genevieve Garrigos,
que era da Anistia Internacional, fiz uma filiação para reabilitar, que começou um movimento de reabilitação da imagem de Lula lá fora. Então, você tem razão, o exílio agora é experimentado de uma outra maneira. E tem uma outra diferença. O exílio na ditadura militar foi uma pena imposta pelos militares aos ativistas de esquerda. Dessa vez, não. A violência organizada me obrigou ao exílio, não como uma pena imposta pelo Estado, mas como a única saída para continuar vivo. Sobretudo, como eu disse, depois do assassinato de Marielle. E eu imagino que também, assim, uma outra diferença em relação àquele período é que, por mais que, obviamente, existisse a perseguição, você também continuou durante esses 4 anos na própria rede social, na própria tecnologia, recebendo os ataques, as ameaças também, né? Totalmente. Eu, no exílio, fui alvo de uma teoria conspiratória envolvendo Glenn Greenwald, que era, na época, diretor do The Intercept, envolvendo David Miranda, que faleceu, que foi meu suplente. Ou seja, esse ecossistema digital de produção de mentira, desinformação e do ódio, ele seguiu me utilizando como um espantalho, mesmo estando fora, mesmo estando no exílio. Por isso mesmo que eu nunca deixei de atuar. Eu não consegui fazer uma ruptura com o Brasil. Aliás, ninguém consegue fazer uma ruptura com o seu país de origem, porque aqui foi que eu me formei sujeito. Então, eu me identifico com um Brasil, tem um Brasil com o qual eu me identifico. Seguramente não é o Brasil dos fascistas, não é o Brasil dessa patriotada, dos terroristas de um ano atrás. É o seu Brasil. É o Brasil da negritude, é o Brasil do samba, é o Brasil de todos os movimentos de resistência democráticos, republicanos. É o Brasil da alegria, da felicidade, é o Brasil que dialoga. E é esse Brasil que a gente vai mostrar nessa exposição. Massa demais. E só para a gente finalizar esse processo da sua volta, né, eu queria entender como voltar, de fato, né, para o seu país, para além também do processo político, né? Um Brasil que vem pós-pandemia, um Brasil que vem agora com um novo presidente, uma nova gestão. Como é, de fato, encarar essa nova realidade brasileira? Melhor. Por exemplo, no dia que eu voltei, dia 30 de junho, o universo me deu de presente que foi o dia em que Bolsonaro se tornou inelegível. Então, eu achei que foi um tipo de justiça histórica, porque quando eu saí, quando eu anunciei que eu estava saindo para o exílio por causa da violência, ele publicou Grande Dia. No dia que eu voltei, ele se tornou inelegível, então foi um grande dia. Agora nós estamos respirando novos ares e eu espero que a gente mantenha a resistência em defesa da democracia, porque a democracia ela não está dada. A democracia precisa ser defendida por nós, por mim, por você, por todos e todas nós e, sobretudo, as novas gerações precisam compreender a importância da democracia. Então, eu fico feliz de voltar para o Brasil com esses novos ares e quero contribuir para que os ares fiquem ainda mais limpos do que o que estão agora. E a gente lembrando mais uma vez da exposição, né? Quem for no MAC hoje já pode acompanhar, né? A partir das 18h15. A gente abre 18h15 porque às 18h15 do ano passado, dia 8 do ano passado, foi o horário em que os terroristas começaram a ser tirados do Congresso Nacional. Então a gente vai abrir às 18h15 no MAC Bahia, o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, que fica na Graça, não é o Museu de Arte Moderna, que está do Solar do União, é o Museu de Arte Contemporânea. Lembrando que o acesso é gratuito, né? Que é importante também. Acho que pode ser legal também para escolas, né? Famílias, a gente fazer essa revisitação desse período que foi realmente o período mais obscuro da nossa democracia e entender um pouquinho. Inclusive, queria saber para você quais são as reflexões, né, que a gente pode fazer após acompanhar essa exposição. Olha, tem muita reflexão a fazer, porque a exposição ela é também sobre os males que nos afligem coletivamente no mundo. Então, sobre o racismo, sobre as mudanças climáticas, os eventos extremos, sobre a equidade de gênero, a necessidade de que metade da população do planeta, que são as mulheres, sejam defendidas. A gente viu agora esse feminicídio horrível contra aquela atriz palhaça que foi brutalmente executada. As mulheres estão inseguras nesse país. O planeta está ameaçado por um modelo de produção que é depredatório. Então, a exposição é sobre isso, mas ela também aponta um futuro, ela aponta uma alternativa. Não é só um diagnóstico, é também uma mirada, um olhar para o futuro, um olhar de beleza, de diálogo, de resistência. A gente pode viver num mundo melhor do que esse que a gente vive. A gente pode fazer do futuro um lugar melhor, principalmente para as novas gerações, para as crianças que estão aí, que vão herdar esse mundo. E, Gê, quando a gente fala em futuro, né, só para a gente finalizar, acho que quem acompanha a sua trajetória sabe que você é um
Um rapaz que está sempre nesse processo que eu acho bastante interessante, de mudanças, de descobertas, de apresentar para uma sociedade, para uma comunidade, um novo Jean que vem aprendendo também com esse processo. Já que a gente acompanha lá de trás, né, do processo de reality, do processo do professor Jean, passando pelo campo político, né, o campo de ativismo e agora também pela arte, né, cada vez se conectando com o que esperar do futuro, pensando nisso, né, porque eu acho que é um bom exemplo de reflexão, né, a gente pode sim mudar, a gente pode sim aprender com a nossa bagagem, ser que a gente pode ser, né, eu acho isso muito bacana, com as reflexões que a gente pode pensar no futuro. A gente deve mudar. Porque esse Jean, que se transformou muitas vezes, eu digo que eu sou muito perito em morrer e ressuscitar. Eu morri muitas vezes e ressuscitei muitas vezes nessa encarnação. Mas nesses múltiplos renascimentos, existe um fio conduzindo esse mesmo Jean. O ativista Jean Willis é o mesmo ativista escritor, que é o mesmo ativista político, digamos assim, institucional, que é o mesmo artista. Ou seja, sou eu fazendo muitas coisas, mas com um elo comum, com digamos assim, um núcleo comum, imutável, que sou eu, Jean. Jean, muito obrigado. Prazer. Tá certo? Você. Faz o seguinte, aqui na câmera 3, convido o pessoal aí para participar dessa exposição. Bom, então convido todas e todos vocês para a abertura às 18h15, hoje, no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, da exposição Desexílios, passado, presente, em que a gente vai desdobrar o fio da história recente do Brasil, da ascensão da extrema-direita até todos os movimentos de resistências em defesa da democracia, além de fazer um elogio à beleza, porque a beleza desarma em todos os sentidos. Valeu, Jean, muito obrigado. Obrigado.